Nesta hora, bom Pai, queremos te pedir que tu nos ajudes a ter paz no nosso coração para compreender a mensagem que tu escolheste especialmente para esta manhã, para cada um de nós. Abre, Senhor, o nosso entendimento e dá-nos, Senhor, o discernimento necessário para compreender e para pôr em prática nas nossas vidas. Pedimos-te ainda, Senhor, uma bênção especial para o pregador desta manhã, que possam ser as tuas palavras, as palavras dele também, Senhor. Sê, Senhor, com cada família que aqui está representada. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a aceitar aquilo que tu queres para cada um de nós. É tudo isto que pedimos, não que mereçamos, mas em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. É continuar a louvar e a glorificar o nosso Deus quando nós dispusemos parte das bênçãos que Ele derrama nas nossas vidas ao seu dispor. Por isso vamos dar lugar aos dízimos e às ofertas, começando pelas crianças. Vamos orar. Obrigado, Deus do amor, porque diariamente Tu nos abençoas com as Tuas providências. E por isso nós estamos gratos, Pai, e conseguimos colocar parte das Tuas bênçãos para a propagação do Evangelho neste mundo. Nós queremos Te pedir que Tu guies estes recursos, que Tu nos ensines e nos mostres em que é que eles devem ser usados, abençoando-os e também abençoando aqueles que tiverem parte e que se forem beneficiados com estes recursos. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, meninos. Digam-me lá qual de vocês é que já teve um primeiro dia de escola. Pode ser na pré, pode ser em tanto lado. E o que é que vocês tinham nesse primeiro dia? E todo novinho. Hã? Não tinham lápis a meio, não tinham borrachas já só um bocadinho nada, tinham tudo novinho. E tinham tudo guardado dentro do vosso estojo, não era? Algumas professoras também pedem uma. E para que é que serve a régua? E para? Fazer riscos direitos, não é? As minhas filhas não sabem a história, atenção, elas não leram a história. Podem responder vocês também. Lembram-se de quem é que nós falámos nos outros 2 sábados? Foi de uma menina chamada? Ellen. Ellen Gold, na altura. Ela ainda não era White. Mas falámos a primeira semana de quem? Da Bossy. E na segunda semana falámos de quem? Do Esquilo. E hoje vamos falar do professor, o professor da Ellen. Naquelas escolas antigas, não sei quantos de vocês já viram as aventuras do Tom Sawyer, por exemplo, tinham um professor só para a escola toda. Não era? Não era uma sala para cada um como vocês têm hoje em dia. E este professor estava lá a dar as suas aulas e também não era uma carteira para cada menino. Cada carteira normalmente tinha ou 2 ou 3 meninos. Porque não era individual como as vossas. Eram carteiras maiores, com bancos maiores, e dava para pôr ali os meninos todos, não era? E o que é que acontecia? Quando vocês têm uma carteira com 2 ou 3 crianças, vocês não estão? Sozinhos. E será que aqueles meninos que estão com vocês na carteira vão se portar bem como vocês? Será que nem por isso? Como é que é? Pois, alguns nem por isso. E a pessoa às vezes tem sorte e às vezes tem azar. Mas o problema maior é quando nós é que somos os maus vizinhos, não é? Quando nós é que causamos problemas e ninguém quer ficar ao pé de nós porque nós é que somos aqueles que só fazemos bagunça. Aconteceu isto com a Ellen, mas não era a Ellen que fazia bagunça, era a colega dela. E a colega dela foi avisada e não ligou nenhuma. E o professor falou outra vez e ela não ligou nenhuma. E o professor já começa a ferver. Vocês lembram-se daqueles professores antigos? Antigamente na escola havia réguas, não assim destas, mas havia réguas de madeira e também havia as palmatórias, que era uma ferramenta que era usada para os meninos estenderem a mão. Vejam os vossos pais e os vossos avós a se rirem. Hein? Eles sabem como é que era quando não faziam os trabalhos de casa ou quando se portavam mal. Até aqueciam as mãos assim nas calças, primeiro, antes de dar ao professor. Para vocês verem como é que era. E o professor estava a começar a ferver, e de repente ele faz uma coisa que não passou pela cabeça de ninguém. Ele pega naquela régua e quando pensou que ia jogar a régua para bater na carteira daquela colega que estava ao lado da Ellen, que estava a portar mal, para assustá-la, para ver se ela reagia e se ela parava, a pontaria dele foi muito má. E sabe onde é que ele acertou? Na testa da Ellen. Foi uma grande dor que ela teve ali. O professor, de repente, apercebeu-se do que é que tinha acontecido e o que é que ele fez? O que é que ele fez? Hã? Não. O que é que ele fez logo, assim que ele percebeu o que é que ele tinha feito mal? Não se escondeu. Isso é o que vocês fazem quando as coisas correm mal. O professor não se escondeu. O professor pediu perdão à Ellen. Pediu-lhe desculpa por aquilo que tinha feito. E agora o que é que disse a Ellen? Perdoou ou não perdoou o professor? E porquê é que ela perdoou o professor? Sim, mas ela magoa-se à mesma. Mas mesmo sem querer, às vezes é preciso perdoar. Porque às vezes vocês também não desculpam aos vossos colegas, mesmo quando eles dizem que é sem querer. Por isso, aquilo que eu gostava que vocês hoje aprendessem é que é importante perdoar as pessoas. E a Ellen, naquele dia, perdoou o professor, porquê? Porque no seu coração, ela já tinha perdoado muitas outras situações. Já tinha perdoado a Bossy porque fugiu, já tinha perdoado os amigos que tinham roubado a comida toda do esquilo. No seu coração, ela foi perdoando sempre. E quando chegou este dia, e o professor lhe pediu para ela lhe perdoar, ele também lhe perdoou. Agora, eu gostava que vocês percebessem uma coisa. Às vezes, os adultos erram com as crianças.
e outras vezes as crianças erram com os adultos. É importante que tanto adultos como crianças saibam pedir perdão e também perdoar, mesmo que o erro tenha sido um acidente ou sem querer. Deus fica muito feliz quando fazemos as coisas certas, pois Ele também nos perdoa quando precisamos. Então, lembrem-se de pedir perdão sempre que errarem e perdoem quando alguém vos pedir perdão por algo que fizeram contra vocês. Assim, toda a gente ficará contente. O que é que vocês aprenderam hoje? Que o perdão é algo que Deus nos dá para sermos melhores connosco mesmos e com as outras pessoas. Que cada um de vocês agora, durante a próxima semana, se tiver alguma situação complicada, possa perdoar, mesmo que não vos peçam perdão, que vocês possam perdoar a alguém que vos possa ter feito mal. Um bom sábado. Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias preferem eloquência dos atos. Falácias sem freio é virtude para os tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. E ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desface a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes
agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Amém. Um sábado abençoado e feliz a todos os irmãos. É bom poder estar de volta. É bom poder, depois de uma semana de trabalhos, de um período de visita aos nossos irmãos nos Açores, poder novamente estar convosco. E deixem-me partilhar com os irmãos da Igreja do Funchal, mais uma vez, embora já o tenha feito na quarta-feira passada, a entrega dos cumprimentos e das saudações cristãs que os nossos irmãos, os nossos companheiros de fé na jornada para o céu, nos querem fazer chegar através da minha pessoa. Eles trazem a saudação ou querem estender a saudação cristã aos irmãos da Igreja do Funchal, nas igrejas da Madeira, dizendo-vos que eles, como nós, também esperam ver Jesus voltar muito em breve. E que juntamente nesta mesma fé, nós, apesar da separação geográfica, nós queremos caminhar juntos para a eternidade. Amém? Meus queridos irmãos, é um grande prazer poder estar convosco nesta manhã. Quero também saudar todos aqueles nossos irmãos e amigos que, através da internet, se juntam a nós para este momento de adoração. Meu querido amigo, aonde você está, seja muito bem-vindo. Que nos braços de Cristo você encontre aquilo que o Senhor quer lhe entregar neste momento. Por isso, se puder ter a sua Bíblia perto de si, se todos aqueles que nós temos aqui pudermos tomar neste momento a palavra do Senhor, eu gostaria de convidá-los a abrirmos a Bíblia no livro de Êxodo, no segundo livro das Escrituras, livro de Êxodo, capítulo 15, o verso que vamos ler, o verso 26. O povo de Deus havia atravessado o Mar Vermelho, tinham caminhado por cerca de 3 dias no deserto e agora o Senhor os abençoava com um milagre. A transformação das águas amargas do lago de Mara em águas puras e saudáveis. Mas no verso 26, particularmente, o Senhor dirige ao seu povo uma mensagem de desafio, mas acima de tudo também uma grande promessa. Êxodo, capítulo 15, o verso 26, e diz então o seguinte: E disse, é o Senhor quem fala, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sei que nós não somos versados na língua hebraica, mas eu acredito que aos poucos nós vamos conhecendo algumas palavras e algumas expressões em hebraico. Os irmãos sabem qual é a expressão, qual é a palavra em hebraico que é usada aqui para o Deus que sara, ou o Deus que cura? Curar em hebraico é referido pela palavra Rafá.
e curado por Deus, ou o Deus que cura é Rafael. Nós já conhecemos um pouquinho de hebraico, por isso vamos aprendendo assim, portanto, algumas palavras. Gostaria de vos contar uma história. É verdade que a história que o Miguel contou às crianças é uma bela história. Eu quero vos contar uma história que aconteceu mais ou menos naquela altura. Pelo menos uma história que aconteceu no final do século XIX e agora já no início do século XX. A história de um senhor, e não confundam o nome que vou dizer, o seu nome é Henry Porter. Ok? Não confundam com qualquer outro nome. O senhor Henry Porter era um banqueiro muito bem sucedido no início dos anos do século XX. E ele estava a visitar a sua filha, que morava no estado da Califórnia, quando, em determinada altura, ficou gravemente doente. E ele, ao precisar, portanto, de atendimento, ele é levado até uma clínica, a clínica de Glendale. Esta clínica era um sanatório adventista. E ali, o Sr. Henry é tratado e, surpreendentemente, em apenas 5 dias, ele está de tal forma restabelecido que recebe alta. O jovem que o atendeu, o jovem que lhe aplicou alguns procedimentos terapêuticos na área da hidroterapia, foi tão atencioso e tão gentil para com este poderoso banqueiro, que este homem, que era dono de muito dinheiro, resolveu dar-lhe uma gratificação. O jovem, com muita educação, mas com um polimento digno de um herdeiro do reino dos céus, agradece a oferta e diz ao poderoso banqueiro que ele não poderia aceitar uma gratificação, visto que ele é pago pela instituição para a qual trabalha e que os seus proventos são suficientes para fazer frente às suas necessidades pessoais. Acreditem que aquilo deixou o Sr. Henry Porter mais impressionado ainda. Alguns anos mais tarde, o Sr. Henry fica novamente doente e precisa de tratamentos médicos e resolve internar-se novamente numa clínica adventista que ele procurou assim que se apercebeu da sua condição de saúde. E ele é levado então para uma clínica que tem o nome de Paradise Valley. E ali então este homem, durante as semanas que leva ou que dura o seu tratamento, ele observa cuidadosamente o pessoal que trabalha na instituição. E entre todos, há particularmente uma enfermeira que, com grande dedicação e com um amor sobre-humano, ela cuida de um paciente em avançado estado de Parkinson, que de forma absolutamente carinhosa e bondosa procura alimentar este homem gravemente doente. E como podem imaginar, a pessoa com Parkinson treme por todos os lados e às vezes até a deglutição dos alimentos era extremamente difícil e doloroso. Mas aquela enfermeira, com grande cuidado, procura dar todo o atendimento a este paciente. Quando volta para casa, o Sr. Henry Porter, poucos dias depois, recebe em sua casa uma carta onde um funcionário administrativo da clínica de Paradise Valley lhe manda um cheque de 45 centavos de dólar a pedir-lhe desculpa porque no cálculo da sua estadia na clínica este valor foi cobrado a mais e por isso lhe está a ser devolvido o valor de 45 centavos de dólar. Se nós fizermos um cálculo, levando em conta a desvalorização que a moeda teve desde os anos 20 do século passado até atualmente, 45 centavos de dólar equivaleria a que hoje seriam mais ou menos uns 15 dólares, não mais de 10 euros. Aquilo impressionou ainda mais o Sr. Henry Porter. E ele então procura, não sendo um adventista do sétimo dia, procura entrar em contato com as autoridades, com os administradores da igreja adventista. E propõe à igreja a construção de um hospital na cidade onde ele morava, a cidade de Denver. O Sr. Henry Porter, assim que os planos estão concretizados para a construção deste hospital,
ele faz uma doação de 380 mil dólares. Meus queridos, na década de 20, 380 mil dólares equivalem a mais ou menos o que seriam hoje 14 milhões de dólares. Isto para patrocinar a construção do Porter Memorial Hospital. Um hospital que, se vocês forem à internet, ainda hoje existe e é uma magnífica instituição. Eu tive a oportunidade ontem de ver algumas fotografias deste hospital e tem instalações verdadeiramente impressionantes. Já não são mais as instalações construídas em 1928, é um hospital muito mais moderno, mas é um hospital que tem tido um prestígio tremendo e que continuou sempre a ser patrocinado por doações significativas da família Porter. O Sr. Porter, ao falecer, deixou no seu testamento indicação de que $1 milhão deveria ser doado a esta instituição. Para terem uma ideia, hoje $1 milhão equivale a quase 37 milhões de dólares americanos. Uma quantia verdadeiramente significativa. O Porter Memorial Hospital é efetivamente um memorial ao trabalho discreto e quase anónimo de 3 pessoas que estiveram dispostas a viver o cristianismo na sua plenitude. Um jovem praticante de tratamentos hidroterápicos, uma enfermeira dedicada que tratava paciente e bondosamente todos os seus pacientes e um funcionário administrativo que, com uma honestidade exemplar, foi capaz de devolver um cheque de 45 centavos de dólar a um homem que tinha muito mais do que isso, a um homem que provavelmente não iria fazer a mínima falta aquele dinheiro. Mas a honestidade, o brio, a simplicidade e a dedicação destas pessoas que trabalhavam na área da saúde impressionaram este homem e levaram a que ainda hoje a Igreja seja abençoada através dos atos desprendidos destas pessoas no passado. Sabem, meus queridos irmãos e amigos, a mensagem de saúde que a Igreja Adventista tem a apresentar ao mundo é, sem dúvida, uma mensagem de grande relevância. Quanto mais o tempo passa, mais importante e significativa se torna esta mensagem. Mas deixem-me partilhar convosco algumas informações que talvez a maioria de nós não tenhamos a consciência delas. A primeira visão dada a Ellen White a respeito da mensagem de saúde aconteceu no mês de junho, mais precisamente uma sexta-feira, à altura do pôr do sol, dia 5 de junho de 1863. Aqueles que têm um pouco de conhecimento na área da história da nação americana sabem que a Guerra Civil Americana, que dilacerou desde as entranhas a nação americana, aconteceu entre os anos 1861 até 1865. Durante aquela década de 1850, 1860, a nação americana estava em profundo e intenso debate a respeito das questões relacionadas com a escravatura, a ponto de este debate político, destas convulsões sociais, levarem a nação entre Norte e Sul a se envolverem numa guerra fratricida, numa guerra de irmãos, onde centenas de milhares de pessoas perderam a vida. E numa época em que se discutia abundantemente a questão da escravatura, a Igreja Adventista, surpreendentemente, pouco escreveu ou pouco apresentou sobre este assunto de grande relevância naquele tempo histórico. Porquê? Por uma razão muito simples, meus irmãos. Porque a Bíblia já tinha apresentado tudo pela voz de Deus a respeito dos direitos humanos, a respeito das liberdades do homem, a respeito da forma como o ser humano deve ser respeitado na sua identidade. É por esta razão que o movimento profético dirigido por Deus não precisava apresentar nada mais, porque a humanidade já tinha tudo nas Sagradas Escrituras para poder ter o verdadeiro conhecimento a respeito da forma como cada ser humano deve ser respeitado na sua individualidade, nas suas liberdades. E é interessante que naquele momento em que as pessoas estavam preocupadas com a convulsão social que a escravatura e que a guerra civil americana estava a criar, Deus suscita naquele povo o interesse por um outro assunto, o assunto relacionado com a mensagem de saúde. E eu gostaria de ler-vos, meus irmãos,
uma citação de Ellen White escrita justamente naqueles dias em que ela teve a visão de julho de 1863. A Sra. White escreveu numa carta o seguinte: vi que era um sagrado dever cuidar da nossa saúde. Meus queridos, um sagrado dever. Não é apenas um dever, não é apenas um imperativo, é um sagrado dever apresentado por Deus. Cuidar da nossa saúde e animar outros ao mesmo dever. Temos como responsabilidade falar e lutar contra a intemperança de qualquer espécie. Intemperança no trabalho, no comer, no beber e no uso de remédios. E apresentar os grandes remédios de Deus, a água pura e potável, na enfermidade, na saúde, na higiene, em grande abundância. Vi que nós devemos silenciar, que não nos devemos silenciar sobre este assunto, o assunto da saúde, mas despertar a nossa mente para isto. E ela continua ainda dizendo: não é seguro, tampouco e agradável a Deus que, após violar as leis da saúde, busquemos ao Senhor, pedindo que Ele vele sobre a nossa saúde e nos guarde das nossas enfermidades, quando os nossos hábitos contradizem as nossas orações. Meus queridos amigos, numa época em que a sociedade estava focada numa outra questão, num assunto, numa questão social completamente diferente. E como é semelhante aqueles tempos com os tempos que estamos vivendo hoje? Meus caros irmãos, notem uma coisa interessante. Hoje a sociedade está preocupada com problemas mundiais relacionados com guerras, com conflitos, com movimentos terroristas que borbulham aqui e acolá, causando perplexidade entre as nações. Nós estamos preocupados com a nossa própria política interna, com problemas sociais, com dificuldades financeiras, com instituições que aparentemente pareciam sólidas, mas que estão simplesmente a desvanecer-se, a ruir como castelos de areia. E quando a sociedade hoje está preocupada com a economia, preocupada com os problemas sociais, preocupada com a instabilidade política, o povo de Deus é convidado a falar ao mundo sobre uma outra mensagem que parece estar a despertar ou a levar as pessoas a preocuparem-se com outras questões, mas que na realidade é hoje mais relevante do que nunca, que é a mensagem da saúde. É interessante isto. Isto é, de fato, altamente significativo. E notem ainda uma outra questão. Na época em que surgiu a mensagem ou a pregação da mensagem de saúde, em que Ellen White recebeu, portanto, estas orientações da parte de Deus, as condições nos Estados Unidos, talvez uma das nações mais evoluídas daquele tempo, eram precárias. Só para ter uma ideia, uma entre cada 6 crianças morria antes de completar 1 ano de vida. Porquê? Porque as condições de vida eram extremamente precárias. Hoje, a taxa de mortalidade entre as crianças até os 12 meses de idade é de 1 em 33. Isto estatísticas em Portugal relativamente recentes. Numa época, em meados do século XIX, em que a expectativa média de vida era de 39,4 anos, era altamente importante e relevante que as pessoas tomassem conhecimento da importância da mensagem de saúde. Hoje, as estatísticas dizem que, por exemplo, no nosso país, a expectativa média de vida é acima dos 75 anos de vida. Em 1847, na sociedade americana é organizada a Associação Médica Americana. Só para ter uma ideia, era possível naqueles tempos uma pessoa fazer um curso para se tornar médico e poderia ser um curso autodidático de apenas 6 meses. Quem é que se colocaria nas mãos de um médico com apenas 6 meses de formação? Era uma grande temeridade. Algumas das práticas mais comuns, quando uma pessoa estava com febre, e pensem agora, meus queridos pais e avós, nos vossos pequeninos, uma pessoa com febre, a prática mais comum era sangrá-lo, com um bisturi, fazer um grande rasgo nas suas veias para que ele perdesse pelo menos meio litro de sangue. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos,
sofreu arduamente nas mãos de médicos que lhe fizeram, no seu último episódio de vida, lhe fizeram 3 sangrias. O expuseram a tratamentos de laxantes, onde ele era obrigado a vomitar. Ainda o lavavam com infusões de água e vinagre. E há um momento em que o pobre presidente George Washington pediu para que os seus médicos o deixassem, porque ele preferia morrer em paz. Aquele homem não sobreviveu aos tratamentos bárbaros aos quais foi submetido. Meus queridos amigos, era por esta razão que nesta época era altamente relevante que Deus suscitasse um povo que tivesse uma mensagem de saúde, que pudesse efetivamente levar as pessoas a compreender que Deus tem algo para elas, que tem um plano que implica em benefícios para a própria saúde, para o próprio crescimento da pessoa. E esta mensagem de saúde está baseada basicamente em 3 áreas, ou em 3 premissas. Primeiro, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém por isso, nosso corpo. Esta foi uma importante mensagem transmitida ao mundo. A grande maioria das pessoas não entendia isto. A maioria das pessoas acreditava que a carne, que o corpo, deveria ser destruída. O que importava era salvar o espírito. Por isso não importava as pessoas se preocuparem com a saúde. Devemos lembrar que durante boa parte da Idade Média existiam movimentos religiosos, alguns inclusive movimentos monásticos, que pregavam a mortificação do corpo para que o espírito pudesse salvar-se. E muitas pessoas faziam longas penitências, onde a sua saúde era literalmente arruinada. E agora então surge um movimento religioso a dizer não, o corpo é para ser bem tratado porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E isto sempre esteve ali nas Escrituras, à vista de todos. Uma outra ideia, o bem-estar da pessoa deve ser ao nível físico, mental e espiritual. Até então as pessoas não entendiam desta forma. E, meus queridos, hoje nós olhamos para isso e dizemos como é que em algum momento da história a humanidade pode pensar de forma diferente. É claro que para uma pessoa se sentir bem, ela tem que estar física, mental e espiritualmente bem. Mas durante muitos e muitos anos as pessoas não pensavam desta forma. E além do mais, é preferível a prevenção do que a terapêutica da cura. Estas 3 ideias tão simples, ao longo de 150 anos, têm sido provadas e comprovadas pela medicina ou pela ciência convencional. É por esta razão, meus queridos, que nós, como cristãos adventistas do 7º dia, podemos, com um grande sentimento de felicidade, acreditar que o Senhor, por muitas outras razões, mas também por esta, o Senhor está ao leme deste movimento. No ano de 1865, e mais uma vez eu reitero esta informação, ainda se estava a viver os terrores da recente guerra civil americana. No Natal de 1865, a Sra. White tem a famosa visão de Rochester, onde Deus lhe apresenta 2 pontos muito importantes. A necessidade de se ter instituições médicas adventistas e a pregação da mensagem de saúde por meio de cada pessoa. Cada membro da igreja deveria ser um promotor de saúde. Esta é uma ideia muito forte apresentada nesta visão. E, meus irmãos, pasmem, é no ano de 1866, justamente no ano seguinte, no decorrer do ano seguinte, que é inaugurado o primeiro sanatório adventista, o sanatório de Battle Creek, em 1860. Sabem de uma coisa? Impressiona-me o sentimento de urgência e a capacidade de mobilização que aquela gente tinha. Os meios e os recursos foram mobilizados para que esta instituição fosse construída de forma célere, de forma imediata. Havia uma disponibilidade para pôr em andamento esta missão. E lembrem-se, a nação ainda estava dilacerada por uma guerra terrível. Os recursos certamente não eram fáceis. A nação americana estava mergulhada numa depressão económica decorrente da guerra. Mas os meios e os recursos foram encontrados porque o plano de Deus era muito claro.
e foi construída uma fantástica instituição. E se vocês querem ter uma noção de como é que era o sanatório de Battle Creek, procurem na internet. Há fotografias, há imagens e gravuras de como era a instituição logo na altura da sua abertura. Meus queridos irmãos, coisas fantásticas realmente acontecem quando o povo de Deus se coloca nas suas mãos e está disponível a seguir a orientação que Deus, a visão que Deus dá à sua igreja. A mensagem de saúde, na realidade, através da forma como Ellen White, por inspiração divina, a apresentou, está baseada em 5 princípios. O primeiro deles, o princípio de que a operação divina ocorre pelos meios da natureza. Eu gostaria de ler-vos uma citação em que, uma famosa e conhecida citação que se encontra no livro Ciência do Bom Viver, na página 127, onde Ellen White diz o seguinte: os remédios de Deus são simples agentes da natureza. Não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. E aí ela diz: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder de Deus. Eis os verdadeiros remédios. E nós, meus queridos irmãos, conhecemos há tanto tempo estes 8 remédios. E podemos pô-los em prática. E cada um de nós sente e sabe como estes 8 remédios, estes 8 fatores que a natureza coloca ao nosso dispor, efetivamente podem ser restauradores na vida e na saúde de cada pessoa. O segundo fator, ou o segundo princípio que está presente de forma muito clara no Espírito de Profecia a respeito dos princípios de saúde é a importância da alimentação. E, meus queridos, todos nós somos testemunhas disto. Ao longo das últimas 16 décadas em que, desde que esta mensagem foi apresentada, nós temos visto a ciência a evoluir, a tomar conhecimento e consciência, fazendo constatações empíricas daquilo que há muitas décadas já, de forma muito clara, o Senhor afirmava através do seu povo, que a necessidade de uma alimentação saudável, baseada em alimentos simples e de origem vegetal, podem fazer muito mais pela saúde do que qualquer outra coisa. Meus amigos, todos nós que estamos aqui, com exceção provavelmente de algumas crianças, nós vivemos um período em que muitas das pessoas que nós conhecíamos nos diziam: come carne, come uma comida rica em gordura de origem animal, porque isso vai te dar força e saúde. Quando na realidade nós sabemos há muito tempo que esta não é a alimentação adequada. Eu recordo-me como criança, pessoas da minha família que enchiam, eu era uma criança, enchiam um copo de vinho e diziam-me: toma isto, porque isto vai te fazer bem. E só pela grande graça de Deus e pela fé na sua palavra que eu nunca tomei uma gota de bebida alcoólica, porque senão provavelmente poderia hoje ser um bêbado ou um alcoólatra, ou pelo menos ser alguém que usasse abundantemente bebidas alcoólicas. Quando na realidade, com muitas décadas de antecedência, esta mensagem tem sido apresentada ao povo do Senhor. Segundo ponto, a importância do regime alimentar. Terceiro, a medicina preventiva. Hoje nós consideramos isto uma coisa óbvia, mas durante muitos e muitos anos as pessoas preferiam tomar pastilhas, beber xaropes, intoxicar-se com remédios, do que propriamente usarem os fatores preventivos para a saúde. As maravilhas da medicina estavam a entusiasmar as pessoas e, diante deste otimismo, muitos acreditavam que os fármacos podiam resolver todos os problemas. O conceito da saúde mental e da influência das emoções sobre o corpo ou sobre a saúde física. A Sra. White falava com muitas décadas de antecedência a respeito da influência psicossomática, ou melhor, da influência das doenças ou dos fenómenos das doenças psicossomáticas. Doenças do foro do físico que são causadas pelo estado emocional. Por exemplo, ela dizia que ela falava, por exemplo, a respeito de doenças que são causadas pelo desgosto, pela ansiedade, pelo descontentamento, pelo remorso e pela culpa. Todos eles consomem as forças vitais
e, segundo dizia Sr. White, convidam à decadência e à morte. E um quinto fator, um quinto aspecto que está presente na mensagem de saúde é a ideia da saúde espiritual. A importância da espiritualidade no bem-estar de toda a saúde. Este texto é muito bem conhecido por nós. E vejam com que antecedência a palavra de Deus nos fala a respeito deste conceito. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Evangelho de São Mateus. Mateus capítulo 11, os versos 28, 29 e 30. Onde Jesus faz um poderoso convite a todos os seus discípulos para buscarem nele a saúde espiritual. Diz Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, esta poderosa mensagem, há mais de 150 anos, há cerca de 152 anos, fará no próximo dia 5 de junho, 152 anos, que Deus confiou a este povo, a este pequeno povo, como nós por vezes cantamos num hino que nos é muito bem conhecido, a este pequeno povo, Deus confiou uma poderosa mensagem, de grande relevância, de grande importância, a um mundo que neste momento está preocupado com questões materiais, com questões sociais, com problemas que lhes parecem ser insolúveis, mas Deus continua a desafiar-nos para que apresentemos esta mensagem ao mundo. No período da Guerra Civil Americana, parecia um contrassenso estar a pensar-se em saúde, quando tantos perdiam a vida nos campos de batalha, quando tantos morriam diante das injustiças sociais. Pode continuar a parecer um contrassenso nós estarmos preocupados hoje com as questões relacionadas com a saúde, quando outros falam a respeito de outros problemas e estão preocupados com outras questões. Mas, meus queridos, faz sentido nós sermos obedientes a Deus. Deixem-me só ler-vos uma citação que, entretanto, tinha passado, mas que fala-nos de alguma coisa muito interessante. Isto foi escrito por um professor católico num magazine americano da própria Igreja Católica. Olhem o que ele diz. Podemos esperar que uma igreja que aguarda o fim do mundo a qualquer momento concentre a sua atenção exclusivamente em assuntos religiosos. Ele está a falar a respeito dos adventistas, que esperam ver Jesus voltar a qualquer momento. E ele cita um outro movimento contemporâneo. Ele diz: é o que sucede, por exemplo, com a organização das Testemunhas de Jeová, que não possuem hospitais, nem asilos, nem orfanatos, colégios ou clínicas. Notem, ele faz aqui uma comparação, não é a título negativo, é apenas uma constatação, falo no âmbito académico. O seu único interesse parece ser advertir a humanidade da iminente batalha do Armagedom. Não é assim com os adventistas. A sua crença na segunda vinda de Jesus não arrefeceu o seu empenho em favor da educação, do cuidado médico ou do serviço em prol dos outros. Nenhuma igreja pode apresentar mais impressionante relatório de serviço médico do que os adventistas do sétimo dia, levando-se em conta o número total dos seus adeptos. Meus amigos, isto é um católico, ou foi um católico, que disse e que escreveu. E é por isso que a relevância deste movimento, de fato, nos enche de entusiasmo, porque não é por mérito nosso. Não somos nós que somos mais bonitos, ou mais inteligentes, ou mais capazes. É Deus que revelou a sua graça, dando a este povo, sem capacidades, sem méritos, mas é o seu povo, no momento certo, com a responsabilidade certa e com a relevância de levar ao mundo uma mensagem altamente importante para este momento. Meus queridos irmãos, nós, ao nível mundial, somos convidados a apresentar à nossa sociedade, a uma sociedade que está preocupada com questões financeiras, com questões económicas, com questões trabalhistas, com problemas políticos, com dificuldades sociais. Nós somos convidados a levar ao mundo uma mensagem sobre saúde. Estamos nós
autistas diante do que está a acontecer ao nosso redor. Não. Estamos a ouvir a voz de Deus que nos convida a levar uma mensagem relevante ao mundo. E, meus queridos, em 1863, em 1865, foi apresentada a necessidade de que a Igreja tivesse instituições médicas, que cada cristão, adventista do sétimo dia, esperando ver Jesus voltar, se pudesse tornar num promotor de saúde. Nós, como os irmãos sabem, desde o início do ano, estamos a falar a respeito de um projeto que a nossa igreja, a nossa congregação vai se envolver na nossa região, vamos pôr em prática. É a apresentação, a entrega, a distribuição de um folheto para que as pessoas, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que estão dentro do nosso círculo de influência, possam fazer uma mudança na sua vida. De uma forma muito interessante, uma forma muito didática. E os irmãos vão poder conhecer este projeto de uma forma mais detalhada hoje às 17h30. Nós vamos receber durante 2 pequenas formações. Hoje uma, no próximo sábado, na mesma hora, receberemos a segunda formação para podermos nós mesmos nos tornar em formadores, em promotores de saúde. Um folheto onde, ao longo de 8 semanas, a pessoa poderá ser desafiada a fazer 8 pequenas mudanças na sua vida. É interessante. 8 hábitos são 8 remédios. 8 princípios, 8 ajustes na nossa vida. E a vida poderá, de muitas pessoas, poderá orientar-se, ajustar-se àquilo que o Senhor quer transmitir à humanidade, que o Senhor quer transmitir aos seus filhos. Meus queridos, o que da parte do Senhor vos queremos desafiar é que hoje nós possamos vir participar desta formação, para nos envolvermos neste projeto, de levarmos a outros, efetivamente, este desafio, este programa Hábitos Saudáveis. Hoje, às 17h30, às 5h30 da tarde, portanto, nós teremos aqui esta formação. Talvez alguns irmãos digam, pastor, mas eu não posso vir, eu não sou uma pessoa temperante, eu tenho montes de problemas na minha vida, eu não cumpro e nem vivo os princípios, os 8 princípios, os 5 princípios da saúde e nem vivo de acordo com, nem pratico os 8 remédios da natureza. Meu querido, não tem problema, venha assim mesmo. As informações, por mais precárias que sejam, que você tem, podem fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas que não conhecem absolutamente nada sobre o assunto. Eu não preciso ser um médico, um enfermeiro ou um profissional de saúde para poder ser um promotor de saúde. Esta é uma ideia muito fortemente apresentada desde 1863. E nós temos falhado quando não temos tido esta visão, quando não temos estado disponíveis para este projeto. Assim que cada um de nós é convidado a podermos fazer parte desta mesma iniciativa. E sabem, há uma coisa que nós não podemos esquecer jamais. É que Deus tem um plano para cada um de nós. E neste plano que Deus tem, nós podemos efetivamente ser grandemente abençoados. Deus quer nos tornar seus participantes e quer nos abençoar através das bênçãos que Ele tem a derramar sobre a nossa vida e sobre a vida de muitas outras pessoas. Eu gostaria de vos fazer este desafio, mas eu gostaria também de saber quem é que neste momento gostaria de poder participar deste projeto também. Posso ver a sua mão? Ok? Muito bem. Deus seja louvado por isso. Eu acredito que muitas outras pessoas ainda vão ter a oportunidade também de ser interpeladas pelo Espírito de Deus para poderem participar deste projeto também. Lembre-se, ninguém é velho demais, ninguém é jovem demais para não poder fazer parte deste convite que Deus nos faz. Isto, acreditem, não faz parte de um projeto que a Igreja tardiamente, no ano de 2015, se lembrou de pôr em andamento. Isto é alguma coisa que nos vem desde meados do século XIX. E a nossa falha tem sido em não vivermos de acordo com este princípio. Deus, efetivamente, quer abençoar o seu povo. E deixem-me só partilhar convosco 3 pesquisas feitas recentemente. No estado da Califórnia, o governo deste estado resolveu analisar as certidões de óbito dos adventistas do sétimo dia, habitantes da região de Loma Linda.
E eles descobriram, só analisando as certidões de óbito, algumas coisas muito interessantes. Que estas pessoas, por serem simplesmente adventistas do sétimo dia, praticantes dos princípios de saúde pregados e ensinados pela Igreja, viviam entre 6 a 7 anos mais. Só por serem cristãos adventistas do sétimo dia. Descobriu-se ainda que entre os adventistas do sétimo dia há uma incidência, ou havia uma incidência 70% menor de cancro, 88% menor de tuberculose e 85% menor de problemas pulmonares. As pessoas analisadas tinham exatamente o mesmo património genético que todos os habitantes do estado da Califórnia. Não eram super-homens, não eram super-mulheres, não eram sobredotados em termos genéticos mais do que outros. Isto estava relacionado apenas com os hábitos de vida. Na Noruega, os doutores Valer Hjort e o doutor Hjort, médicos, vale a pena dizer, médicos não adventistas, estudando a pequena comunidade adventista na Noruega, descobriram que eles também tinham uma expectativa média de vida 7 anos superior à média do povo norueguês. E mais ainda, além de viverem mais, viviam com melhor qualidade. Recordam-se todos ainda, certamente, de uma edição relativamente recente da revista National Geographic, onde foram analisados alguns grupos étnicos, comunidades que tinham uma qualidade e uma longevidade especial. E há um detalhe interessante que se percebe entre os vários grupos analisados. Desde o Ocidente até o extremo asiático, estas pessoas, estas comunidades, cada uma delas tinha em comum pelo menos uma coisa. É que todas praticavam pelo menos um ou vários dos remédios naturais. E os únicos que praticavam os 8 remédios naturais era a comunidade de Loma Linda, que foi a comunidade alvo daquele estudo. Interessante isto. Será que não é motivo para nós dizermos um amém, louvado seja o Senhor? Amém por isso. Não é mérito nenhum nosso, meus queridos. É graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, que Ele nos dá este privilégio. Se temos em nossas mãos esta mensagem tão importante, tão significativa, por que guardarmos-la para nós? Por que termos vergonha dela? Que o Senhor o abençoe, meu querido irmão. Que o Senhor faça resplandecer sobre si o seu rosto e lhe dê a paz e motive-o a ser um servo seu com alegria e com entusiasmo. Amém. E para terminarmos o culto, vamos louvar a Deus, o hino 321. Oh
Nosso querido Deus, se nós temos motivos para nos sentirmos satisfeitos e, perdoa-nos, Senhor, a expressão, mas adequadamente orgulhosos pelo fato de termos sido chamados das trevas para a Tua maravilhosa luz, esta é uma das boas razões pelas quais nós nos podemos sentir regozijados por sermos Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos confiaste esta poderosa mensagem. Ao longo de mais de 150 anos, o que a ciência convencional, com todo o seu aparato e com a multidão de intelectos que estão a trabalhar, o que a ciência convencional tem feito é, ano após ano, constatar e reconhecer aquilo que Tu há tanto tempo disseste. Obrigado, Senhor. Não porque nós tenhamos qualquer mérito, mas nós Te louvamos, porque Tu, na Tua grande graça e na Tua maravilhosa providência, encontraste razão e motivo para chamar este pequeno povo a ser o depositário desta poderosa mensagem. Venha, bondoso Senhor, motivar-nos e ajudar-nos a entender como outras pessoas podem ser salvas, como outras pessoas podem ser conquistadas para o Evangelho, através do conhecimento do amor que Tu tens e do cuidado e do interesse que Tu tens pela saúde humana. Te agradecemos e pedimos, Senhor, tudo isto humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.